Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? Pense um pouco. E se aquela promessa de um mundo sólido, sabe? De um futuro seguro, e se ela simplesmente se dissolvesse no ar? E se tudo aquilo que a gente achava que era firme, de repente virasse líquido, escorregadio, incerto? Isso aqui não é só uma análise não, é uma história. A história do nosso tempo. Uma história sobre a nossa busca por sentido, numa era que parece vive escorrendo por entre os nossos dedos. Tem uma inquietação no ar, né? Uma sensação que, eu acho, todo mundo compartilha, de que o chão debaixo dos nossos pés está sempre se movendo. Aquelas certezas de ontem parecem hoje relíquias de um tempo muito distante. E a grande questão que essa história toda nos faz pensar é como é que se vive quando tudo aquilo que era nosso apoio se torna líquido. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai sentir esse mundo que escorre pelos dedos. Depois, vamos entender a passagem da solidez para a liquidez. Aí, a gente vê como isso muda nossas relações e até quem a gente é. Vamos encarar o preço da liberdade e, no final, procurar um jeito de navegar em meio a essa incerteza toda. Então, a nossa história começa bem aqui, nesse sentimento profundo de instabilidade. É quase como a crônica de uma busca, sabe? Uma busca por um porto seguro, por um chão firme, num oceano que parece não ter mais fim, não ter mais margens. E olha, para essa jornada, a gente tem um guia. O nome dele é Zygmunt Bauman, um sociólogo que olhou fundo para o nosso tempo e, bom, ele não deu respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos deu um mapa. Um mapa para a gente tentar compreender essa fluidez toda que define as nossas vidas. É aqui que a história fica mais profunda. Porque o Bauman, ele nos conta sobre uma transformação gigantesca. Não é só uma mudança qualquer, não. É como se a própria matéria da nossa realidade, da nossa sociedade, tivesse se alterado. E o coração dessa história tá todo nesse contraste. Pensa só, houve um tempo que ele chamou de modernidade sólida, onde as estruturas pareciam eternas. As instituições, as carreiras, as identidades, tudo era feito para durar. Agora a gente vive na modernidade líquida. Tudo é provisório, flexível, tá sempre em movimento. Aquele chão firme, a rocha, simplesmente desapareceu. Então, o que é isso afinal? A modernidade líquida é a nossa condição de viver sobre águas que não param de se mover. Aquelas grandes estruturas que nos moldavam, sabe? O Estado, a família, o trabalho, elas meio que se derreteram e nos deixaram à deriva, num oceano de possibilidades, é verdade, mas também de uma incerteza imensa e solitária. E é aqui que mora o grande drama da nossa era, a pergunta que o Bauman deixa no ar pra gente. Se não tem mais rocha pra gente se agarrar, se a natureza do mundo é a própria mudança, onde é que a gente encontra equilíbrio? Como é que se constrói uma vida num terreno que está o tempo todo se desfazendo sob os nossos pés? E é a partir daqui que a história começa a tocar na pele. Porque essa liquidez toda, ela não tá só lá fora, nas grandes estruturas da sociedade. Ela tá aqui dentro. Tá na forma como a gente ama e no jeito como a gente tenta responder aquela pergunta. Afinal, quem sou eu? Essa frase do Bauman, ela ecoa de um jeito muito forte. A fragilidade dos laços, o medo de se prender a alguma coisa ou alguém. O que ele está dizendo é que isso não é uma falha de caráter nossa. É um reflexo do tempo em que a gente vive. Nós somos um espelho desse mundo líquido. E o que ele chamou de amor líquido tem características que a gente conhece bem. O medo de se comprometer, a busca por uma satisfação que tem que ser para já, o outro sendo visto quase como um produto de consumo, e o paradoxo mais doloroso de todos, aquela solidão profunda que a gente sente mesmo quando tá, em tese, conectado com todo mundo o tempo inteiro. E não são só os amores. O nosso próprio eu também se liquefaz. A identidade, que um dia foi uma âncora, hoje virou uma tarefa. Um projeto de se reinventar que nunca acaba. É uma performance constante, ansiosa, no palco da vida, onde todo dia a gente tem que se refazer para sentir que ainda pertence a algum lugar. Agora a gente chega num ponto de virada da nossa história. Porque nós ganhamos uma liberdade que talvez gerações passadas nem sonhassem em ter. Só que toda história tem um conflito. E a nossa liberdade ela veio com um preço. Um paradoxo que assombra a gente. E o preço é esse aqui. Uma insegurança que está em todo lugar, o tempo todo. A liberdade de não ter amarras é ao mesmo tempo a condenação de não ter nenhuma garantia.
É aquele medo difuso de ser excluído, de ficar para trás, uma ansiedade que nos prende de um jeito sutil, mas que não perdoa. E isso nos joga de frente com uma pergunta muito pesada. Prometeram pra gente a liberdade, mas o que a gente recebeu foi uma liberdade que anda de mãos dadas com o medo. E aí? Como é que se encontra a paz? Como é que se acalma a alma quando a ameaça de ser deixado para trás virou a trilha sonora da nossa vida? E assim a nossa história vai se aproximando do fim. Mas veja bem, o final aqui não é uma conclusão fechada. É mais uma reflexão sobre o que a gente faz com isso tudo. O que o legado desse pensador nos oferece para conseguir viver nesse mundo que não para de se mover. O que o Zygmunt Bauman nos deixou foi muito mais que uma teoria. Ele nos deu uma lente para a gente poder enxergar o hoje. E talvez a grande sabedoria do legado dele seja essa. A tarefa não é mais tentar reconstruir aquele mundo sólido que já se foi. A tarefa agora é aprender a arte de navegar. É aprender a ser o surfista nesse oceano de incerteza. No fim das contas, é isso. O trabalho do Bauman é um espelho. E quando a gente olha para ele, a gente não vê só um conceito abstrato, uma ideia distante. A gente vê a nós mesmos. A gente vê as nossas vidas, as nossas angústias. E aquele desafio de todo santo dia de tentar construir alguma coisa que faça sentido. E a história termina assim, deixando essa pergunta no ar. Ela não se fecha, ela fica ecoando. Se as velhas âncoras já não existem mais, se o mar agora é o nosso único lar, de onde é que a gente tira o nosso norte? Como é que cada um, na sua própria jornada, constrói algum sentido para a vida no meio dessa liquidez toda? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!